Bom, liberdade para mim é um conceito básico de existência. Sem a liberdade não se podia viver, não se podia ser, não se podia estar. E acho que isso, de ser e estar, quase que atinge uma nota de base fundamental de metafísica, para além da física. Ser e estar é que é realmente meter em si, meter dentro de nós, aquilo onde vivemos, onde estamos. Foi aqui, em São Vicente, que António Aragão Mendes Correia, de seu nome completo, nasceu em 1921. Nesta antiga casa senhorial, passou pouco tempo da sua infância. Nos tempos de estudante, a cidade pouco o via nas férias. São Vicente continuava a ser o local ideal para o homem em crescimento. O regresso a uma vida campesina, o contacto com os homens da terra, os laços familiares, tudo o prendia a São Vicente. Pode dizer-se que entre as montanhas embalou a sua criatividade, ficou a nostalgia. Eu sinto uma espécie de frisson quando desço o vale de São Vicente da Encomiada e há qualquer coisa que remonta à infância. É esse remontar à infância que me dá uma sensação agradável e funda. Mas as cidades têm o seu fascínio. É no Funchal que vive António Aragão, um homem do mundo, caminheiro por outras cidades europeias. Licencia-se em Ciências Históricas e Filosóficas pela Universidade de Lisboa e na de Coimbra em Biblioteconomia e Arquivismo. Bolseiro da Fundação Gulbenkian, estuda em Paris etnografia e museologia e em Roma restauro de obras de arte com um estágio no Laboratório do Vaticano. Aqui, na Calçada do Pico, construiu o ateliê numa parte do jardim da sua casa. Um espaço para o trabalho diário, para meditar, o mesmo para refletir sobre os tempos da ditadura, do homem acorrentado à procura da liberdade. Pensar, ainda se podia. Dizer o que se pensava, já não se podia. Ler era difícil, porque os livros não entravam. Tinha-se subrepticiamente arranjar maneira de ler um livro ou outro. Mas falar não se podia pelas ruas, não se podia falar, não se podia escrever. Onde é que se ia escrever? Só muito mais tarde, quando aparece o comércio do Funchal. Já dos bancos da escola. Quando a gente andava nos bancos da escola e havia uns papelinhos que a gente fazia ou distribuía, dado por outros mais velhos, íamos chamados à PIDE. Porque é que tínhamos escrito aquilo, porque é que não tínhamos escrito aquilo, porque é que tinham distribuído aquilo. Eram coisas naturais, o regime não era forte, era drástico e a gente não se sentia bem. Eu não me sentia bem na minha liberdade. Nessa altura, talvez ainda não fosse uma liberdade metafísica, mas era já uma liberdade física. Eu não podia ir de um lado para o outro, que estava coartado, não é? Na minha liberdade essencial. E isso era quase uma diminuição da pessoa humana, não é? Para mim. Então a gente via-se em grupinhos, falando uns com os outros, e era assim. Por isso não podia surgir uma escrita quase, em mim não podia surgir uma expressão escrita que fosse serviço de comunicação com os outros, o que é natural de se perceber. Portanto, a sua pergunta realmente... Portanto, a pintura é o seu escape? É nessa altura a pintura. E é uma pintura que se começa... Aprendi até com uma pintura que tive aqui, nessa altura, no tempo dos Gibraltinos, quando eles vieram para cá. Ela era gibraltina, era inglesa, portanto, nacionalidade nascida em Gibraltar. Aprendi aquelas coisas técnicas, naturalmente, lânime e vessudo. E depois comecei a pintar, fui pintando. E era a minha válvula de escape, mas como a pintura também, nessa altura, mais ou menos em moda, era uma pintura informal, abstrata, nesse género. É claro que por aí a gente podia-se ter um certo deleite, um certo prazer, uma certa maneira de que a liberdade de expressão era livre, e então pintava-se, ia-se pintando.
O senhor concorda com a afirmação de que a arte nasce a partir das imagens que se registram na infância e na adolescência, entre os 4 e os 16 anos? Até certo modo, porque, por exemplo, eu hoje, a pintura que hoje faço, e a pintura faço porque fui passado na pintura, após, quer dizer, comecei por pintar, porque era a maior facilidade de ser livre, era através da pintura, de expressar a minha liberdade. Mas hoje, a pintura que faço é uma pintura que pertence à aldeia global de que falava o McLuhan. Uma pintura que a gente vê, é uma pintura consequência do que a gente vê em direto na televisão. Estamos aqui situados, por exemplo, na Madeira, e o Rio Amarelo passa aqui à frente da minha porta. O Golfo Pérsico está aqui mesmo ao lado, porque vemos em direto o que se passa. E essa aldeia global que eu considero realmente a grande aldeia, a grande pátria, é o mundo, é o planeta. Os primeiros óleos são dos homens de São Vicente. Depois atraem-no as formas geométricas, mas é ainda uma simbiose entre a natureza e a criatividade. São Vicente, o mar e as serras são o refúgio essencial. É como pintor que António Aragão começa a ser conhecido quer na Madeira, quer fora dela. Os caricaturistas traçam-lhe o perfil. Surge uma nova expressão na sua pintura, as lacas. O homem cresce. O país onde nasceu torna-se pequeno. Paris, a grande capital dos livres pensadores, deslumbra. Viver em Paris era gritar em voz alta esse sentido de liberdade que eu necessitava quando estava aqui e que não podia exercer. O senhor pintava ao óleo, depois utilizou a técnica das lacas? Não, eu depois fui um, digamos assim, um inquieto, um experimental mais tarde, comecei a ser cada vez mais fazer mais experiências e nessa altura já eu procurava novos caminhos, novas maneiras, procurar novos caminhos, a procurar ser ele próprio, a procurar ser sincero com a sua expressão é procurar um sentido maior de sinceridade. E é claro que fui passando da pintura a óleo porque, não sei, por razões que demorava tempo, porque a gente queria ser mais espontâneos. A pintura com lacas foi a que predominou durante muito tempo e foi essa que me levou até recentemente a dar ocasião a eu que eu fizesse, digamos, tivesse um usufruto, digamos, do que ganhava lá fora na venda de quadros, até conseguir fazer uma galeria na Lapa e ter uma casa onde moro, não é? Nós viemos aqui até à Lapa. António Aragão tem neste prédio a sua vala comum, um espaço aberto a todos os pintores
que se dizem experimentalistas que procuram sempre a criatividade e a renovação. Nós vamos entrar e vamos conhecer a sua galeria. Um espaço polivalente, como viu, alternativo para as artes. O comum da galeria em Lisboa está especializado ou em pintura, ou em escultura, ou performance. Normalmente performance pouco, mas são festivais que fazem. Mas aqui pretendemos, neste espaço, com uma extensão possível, quando as coisas não conversem aqui, já temos essa promessa de apoio, porque este é um espaço relativamente sério, relativamente, digamos assim, de localização inicial para a expansão depois. Para outros lugares, espaços maiores. Agora temos uma perspectiva de uma performance, por exemplo, do Enzo Minarelli para cá para Lisboa, que é talvez o maior performance de poesia fonética no mundo, pode-se dizer assim. Quer vir, que vai a Lisboa. É claro que temos de ter apoios. Até agora eu não tenho tido apoios, mas espero que, parece-me, segundo um contacto agora recente da parte da Secretaria de Estado da Cultura, que vai haver uns certos apoios. Não podemos, isto é demasiado. Eu é que fiz isto tudo, isto é uma chatice. Por esse lado económico. É claro que não é a economia que nos está a levar a isto, porque, como lhe disse já na Madeira, exponho em Paris e gasto aqui. Claro, gosto de viajar, é outro aspecto onde gasto os proventos das coisas que faço. Mas com isso também aprende, não é? Claro, ando de um lado para o outro, a gente vai aprendendo um com o outro. Já é a terceira vez que estou em Bienais no México. Aqui nesta galeria tem gente um pouco de todo o mundo que está aqui representada. Sim, como vê, há gente do Japão, há gente do México, há gente de Itália, há gente da França, há gente de toda a parte. A questão é de haver os contactos, e há esses contactos. Mas também há gente nova portuguesa. E há gente nova portuguesa altamente interessada neste espaço alternativo, que onde dessas galerias normais penduram os quadros, não tem outra alternativa senão pendurar os quadros, ou pôr uma escultura, lançar uma instalação. Nós aqui pretendemos realmente um leque moderno, atual, contemporâneo, que não é fácil, porque não há um grande público, mas há realmente gente nova. Há um certo carinho, há um certo convívio social e humano que isto pretende. E como eu dizia, como o nome disto era uma associação ARA Vala Comum, nós sintetizamos para a Vala Comum, embora depois o mecenato da Secretaria de Estado da Cultura que me concedeu, pusesse a Vala Comum António Aragão. Não, eu acho que a Vala Comum é a Vala Comum, onde cabem todos aqueles que têm posições alternativas para dizer aos outros. Quer dizer, têm qualquer coisa para comunicar. É a experiência constante. É exatamente, constante. Essa experiência que, como vê, ainda na Madeira tivemos o contacto, tivemos a ocasião de ver, eu tenho lá a pintura abstrata dos anos 50 e tal, restos guardados. Agora tenho pintura figurativa. A gente anda numa maneira de estar no mundo diferente conforme o que sentimos e olhamos e depois sentimos na necessidade de expressão. E a mesma coisa se passa com essa gente à nossa volta. O campo de ação de um pintor, ou melhor, de um artista plástico, não se esgota. As novas tecnologias proporcionam novas utilizações, novas formas de atuar. Exemplo disso são as eletrografias, a composição pelo sistema de fotocópia. Mas António Aragão tem também a sua faceta de aguarelista. É nesta expressão que retrata o dia-a-dia, os usos e costumes das gentes, os homens do mar, os enterros e as procissões. Estão fixados em papel e constituem a memória de um povo,
de um historiador. Como é que um homem, sobretudo com a sua mentalidade e nos tempos de jovem, escolhe como profissão a história? Ou resolve tirar um curso universitário que tem mais a ver com a história e com a filosofia? Porque em Portugal não havia cursos, por exemplo, sobre biologia ou genética. É um hobby que eu me pus apaixonei. Eu revistas sobre biologia, especialmente sobre genética, porque eu não podia com um telescópio observar o espaço, o grande espaço, o telescópio, os astros, tudo isso estava longe de baixo, e o astros e complicações para ser astrónomo não tinha condições, nem físicas, nem condições mentais para observar o espaço. Essa grande interrogação do espaço que nos rodeia não foi uma grande complicação a mim. Agora, do universo que me está dentro de mim, do que nasceu comigo, os meus atos, etc., que tem relações de velocidade e tantas outras coisas, que o espaço está fora de mim, então isso eu gostaria. Mas em Portugal não havia também genética, assim como nesta ditadura portuguesa. A genética não existia, como não existia na Rússia. Bom, e que agora está-se a repor, e que logo a seguir se pretendeu a queda, digamos, do grande ditador Stalin, e foi reposta a genética, porque é uma ciência fundamental. Somos nós próprios, e conhecer-nos a nós próprios, de todas as maneiras e feitios, as experiências enormes que se têm feito sobre genética, eu absorvo. Para mim, o telescópio é ao contrário, é olhar para dentro. Não. E é assim, é através dessa procura que no fundo opta pela história? Opto para a história e a filosofia porque realmente era aquelas que lhe podia dar um conceito base amplo de cultura. E para isso é uma escolha para estar melhor no mundo, mais nada. Gostaria de conhecer o que os outros fizeram, de estudar o que os outros disseram, e nessa altura vou para uma história e uma filosofia. Sei de se tirar o canudo, em Portugal não era nada. Não se tinha que ser empregados de qualquer coisa. Então o canudo era uma salvação, era uma maneira de libertação, ser mais livres. Mas eu não gostava também de dar aulas, não gostaria de dar aulas, eu gostaria era de aprender sempre, experimentar e aprender sempre. E então, quando ganhei essa bolsa para ir fora, claro que aproveitei nesse melhor sentido, foi para as coisas de arte, que era um hobby a que me dedicava, e por sua vez, como estava a dizer... Sua parte etnográfica. A parte etnográfica. Eu vivia num país onde realmente estava uma etnografia toda por prospectar, só casos raros e pontuais é que se passavam de carolices, com a minha grande consideração por esses carolas, que fizeram muito. E aqui a Madeira eu pensei, vou dar aulas? Não vou dar aulas, não vou. Posso dar aulas, vou usar a etnografia. E consegui estudar na Universidade de Etnografia e lá aprendi as maneiras, as técnicas de uma etnografia, não no mundo, não por aí fora, mas uma etnografia num país civilizado, porque Portugal realmente era para exercer esses conhecimentos aqui em Portugal, tal como se exerciam as prospeções, etc., etnográficas em França. Acaba por vir parar à Madeira e ao arquivo. Pois, a parar à Madeira e ao arquivo foi um acidente. É um acidente, por um lado, simpático, porque eu tinha cá a minha família e que tinha o arquivo. E que foi proposto isso através do Presidente da Junta numa abertura de concurso. Eu nem sabia que havia esse lugar vago. Bom, e vim parar ao arquivo. E depois com as voltas de estar metido dentro do arquivo, onde havia 2 funcionários, éramos 3, um contínuo e um servente, e eu, veja lá o que era o arquivo, não foi só nesse tempo, pois já não se compara com o que é hoje, apesar de estar em más condições de implantação, que devia estar num outro edifício e tal. Bom, mas enfim, ele vai exercendo a sua ação determinada. E eu comecei então a estudar, como tinha estudado paleografia, comecei a estudar a letra antiga, que até aí pouca gente, a não ser o Álvaro Manso, se entretinha a vasculhar a letra antiga, mas para a sua satisfação própria. Eu comecei a escrever sobre aquilo que não se sabia, mas o que é que se passou na Madeira?
aqueles primórdios foi o que eu fui escrever nos livros. Em alguns livros eu queria ter escrito, mas olha, agora tenho um entre mãos, felizmente, que é As Casas Rurais da Madeira e Porto Santo. Isso é um livro que eu acho precioso. Mas onde é que estavam os documentos, onde é que estão os documentos da Madeira? Então, fundamentalmente, em alguns lugares lá fora, de Torre do Tombo, em Simancas, etc. Há outros lugares onde há uns tantos documentos da Madeira. Mas o núcleo fundamental estava ali no arquivo. E eu não consegui deitar senão uma partezinha do arquivo abaixo, quer dizer, fazendo fichas. Fiz umas tantas. Mas foram o suficiente para detectar qualquer coisa que eu desconhecia do que se tinha passado aqui, nessa terra onde eu nasci, que é a Madeira. E pronto, e agora o que há? Havia que escrever. Eu não pude escrever continuamente livros sobre a história da Madeira. Então, nessa altura, escrevi o que pude. Os outros guardei, alguns metade por escrever, outros uma parte escritas, etc. Encanta-o, de facto, esse aspecto da história e da vida do passado? Não, eu vou-lhe dizer uma coisa sinceramente, que sobre esses livros, que foi uma prospeção de documentação, eu interessava-me mais fazer aquilo que fiz num último livrinho, que se chama Espírito do Lugar, um livrinho que saiu ano passado. Agora, não devia ter era aquele tamanho, deveriam ter um tamanho enorme, porque o espírito do lugar do Funchal é um espírito enorme, o que se viveu aqui nas ruas, o bruabá das ruas, o falar, o conversar, a maneira de ser, a maneira de comunicar, como se vivia, como se vestia, como se comia, como tudo isso. Há ainda resquícios em documentos e podem-se tirar de lá coisas. E foram sobretudo os estrangeiros que fixaram, muitas vezes através do traço e do pincel, esses usos e costumes. Sim, mas tardiamente. E alguns até escreveram também. Mas tardiamente, claro, eu cito alguns nestes livros, que se citam, quer dizer, do século XVIII, normalmente, do século XVII, filhos do século XVII, do século XVIII, que se citam normalmente ao passarem por cá, tiveram importância, especialmente no campo da investigação, digamos, zoológica, daqueles que pintaram, por exemplo, os costumes da Madeira, que viram aqui no Funchal na primeira metade do século XIX, esses pintaram para serem mostrados em Londres, aquele exotismo da Madeira. Eles gostavam e ficaram atraídos por esse exotismo dos costumes e pela vida que se levava aqui, pelo clima, pela paisagem. Ficaram seduzidos e fizeram as chamadas gravuras da Madeira. Lembro-me de ver as procissões dos passos, as procissões dos patronos, as procissões do Corpo de Deus, até acabar as últimas manifestações no campo dos Barreiros, uma grande manifestação do Corpo de Deus dos Barreiros. Mas já não era procissão, aí era uma manifestação dedicada ao Corpo de Deus. Mas a grande exposição do Corpo de Deus que eu narro nestes livros era qualquer coisa de socio-religioso fundamental. A cidade apetrechava-se profundamente para essa manifestação religiosa. Aliás, esse povo o povo português era um povo religioso, grande parte continua a ser. Agora, tudo isso acabou. Hoje há uma modalidade, a tal aldeia global, está envolvendo tudo. E que até aqui há agora outras regiões, outras igrejas mais pequenas. Mas estão a perder alguns valores. Não, eu não sei se estarão, talvez a Maria Luísa tenha razão. Talvez neste momento se viva uma época conturbada entre as contradições do mundo real e daquilo que foram valores até determinada altura. Talvez, o que eu penso é que nos dá logo essa primeira impressão, mas depois de numa sedimentação das coisas novas que se vivem, vão encontrar-se outros valores novos. São novos valores que vão dar um outro homem novo. Vai deixar-se o homem passado, vai deixar-se o homem do costume, o homem ligado aos atavismos normais de uma vida. Repara, a colonia esteve presente até recentemente. Eu sou filho de gente de senhorio, de pessoas que eram senhorios e que exerciam aqui, não foi em São Vicente, por exemplo, a colonia.
E eu lembro-me de ver os colonos, chegar com as suas meias, etc. Em São Vicente, a outra parte da minha família é de Porto da Cruz, eram terras de colonia. São Vicente era terras de colonia. E a minha família eram, como é que se chama, confraternizava com os colonos dentro desse sistema de colonia. Perderam-se valores, perderam-se determinados valores sentimentais daquilo que eu poderia chamar uma parentela de família. É que isso poderá chamar-se assim, porque era uma família alargada. Eles sentiam, mas uma família alargada onde o senhor tinha mais poder económico. E isso é que é pena. Bom, mas era a maneira de ser dessa época. Mas o colono era vivido, sofrido dentro da família do senhorio, como se fizesse parte dela quase, mas ganhando o pouco que ele ganhava, trabalhando o pouco, o muito que ele trabalhava. A vivência de tempos que fazem parte da história madeirense. Um estudo atento de António Aragão leva-o a escrever livros como as 2 edições de Para a História de Funchal, que nos dão a conhecer e a refletir sobre a primeira cidade construída por europeus fora da Europa. O mesmo O Espírito do Lugar, a cidade e o seu desenvolvimento. A importância económica de Funchal ligada aos grandes mercadores do Renascimento, para além de muitos outros. O gosto pela escrita começou cedo. E na década de 60, António Aragão resolve publicar os seus escritos. É ainda e sempre o experimentalista que encontra em Roma os poetas da novíssima geração e traz para a terra ideias revolucionárias no mundo da escrita. Fiz o meu primeiro livro em Roma. O primeiro livro foi publicado em Portugal, na coleção de Pedras Brancas, mas que eu gostei de o ter feito. E depois esse convívio lá em liberdade, essa maneira de exprimir-me agora com a palavra, foi para mim salutar, foi para mim bom. E foi outro encontro, com outra forma de expressão, de realizar-me. Isto não quer dizer que o longe, o Portugal, a gente sonhava sempre que um dia havia de mudar, aquele regime, ditadura fascista havia de mudar. Onde eu vivia já nem se falava em fascismo, em Itália, já não, tinha sido a história, acabou com a última guerra. De que forma o marca esse encontro em Itália com os poetas da novíssima geração? Marcou-me muito, eu convivi imenso com eles e marcou-me muito até a ponto de colaborar nas revistas deles, de fazer poesia, de ter feito, vim de lá numa dada altura, num verão, de ter feito, com mais outro colaborador, mais 2 colaboradores, realmente primeiro um e depois outro, 2 poetas portugueses, porque aqui estava-se fechados. Para pôr uma vírgula havia medo. E há um poeta que sentia esse medo. Eu disse, veja isto, veja como eu vivi, veja como se vive lá fora. E então, é o tempo da poesia experimental. Exatamente, fundámos a primeira revista Poesia Experimental. Deu muito que falar. O primeiro só saíram 2 números. Normalmente as revistas deste tipo de, como é que se chama, ideológico ou literário, quase sempre duram 2 números. E estou-me a lembrar dos Orfeus, não? Sem comparação, tiveram o seu tempo. Mas não são números sequentes. São outros tipos de situação literária. Esta é uma revista, portanto, de uma ideologia. Nós estávamos a defender um experimentalismo. E acho que a linguagem deve ser experimental sempre, para poder ser sempre viva. No segundo volume, esse experimentalismo vai até à música. Vai, colaboração dos músicos. E eu ainda tive a ocasião aqui, de falar com o John Cage, que esteve aqui na Madeira, que estou há pouco tempo, há relativamente poucos anos, e que eu disse-lhe que o facto de ter assistido uma vez na Sociedade Nacional de Belas Artes
a um concerto onde tocava o Jorge Peixinho e outros músicos, umas músicas de John Cage, levou-nos ao encontro dos músicos portugueses de vanguarda com a poesia de vanguarda que nessa altura éramos 3 ou 4, estávamos presentes na sala da Cidade de Belas Artes em Lisboa. E isso foi salutar, a ponto do próprio Jorge Peixinho a não só conviver, eu aprendi muito com ele, aprendíamos uns com os outros, mas dele até colaborar na própria revista de poesia experimental. No meio de tudo aquilo que tem escrito, começa pela poesia, há uma série de livros de contos e surge uma peça de teatro que inclusivamente recebe um prémio. Porquê esse interesse repentino pelo teatro? Eu escrevi aquela peça porque estava a escrever constantemente prosa. E então um dia sentei, foi num inverno, foi numa altura de Natal, é que eu senti a necessidade de fazer dialogação. Depois fiz uma estrutura e fiz um diálogo entre personagens, claro, com uma consciência do que queria dizer. A peça foi bem aceita, sim senhor, muito bem, mas não tinha outra. E quando eu disse ao Francisco Rebelo que realmente não tinha outra, que era só aquela que tinha feito, porque tinha sido um hiato necessário para quebrar aquela constante prosa ou em pintura que estava fazendo, ele ficou admirado. Eu digo, bom, mas se fizer outra, oxalá que faça de fizer. Não fiz, eu tenho que ser livre. Uma das suas últimas publicações são os textos do Apocalipse. É um livro de contos. Pequenino. É pequenino, mas eu penso que também aqui não se nega muito a sua ligação à terra. Há aqui outra vez a jarra vermelha, há um leão que é sempre um leão e poderá ter relação com o passado. Há os 3 vultos suspeitos, a relação com o passado. Há a história da esferográfica, do Joãozinho e de um congresso sem congressistas. Salvador, este livro surge-lhe como? Bom, isso é outra experiência. Aliás, ela remonta, por acaso, remonta ao querer escrever. Eu não sei se consegui escrever bem, se não consegui escrever bem. Eu, para mim, escrevi bem. Escrevi até onde pude ser bem para mim, bom para mim. Essa qualidade não se atinge, não tenho a pretensão de atingir a grande qualidade. Diz que é difícil, bom, mas tenho a procuro, experimento. É um livro que se escreve com dor, que se escreve com o coração e escreve-se com dor. Com dor quer dizer com um sofrimento sentido. É um livro pequeno, eu escolhi, dentre de outros que escrevi, estes 8 contos para ser publicados, mas faz-me lembrar, na pequenez dos contos que estão aí, faz-me lembrar, sempre ficou como base um homem que dizia uma coisa que era o Flaubert, o escritor francês do século XIX, como sabe, e que dizia esta coisa que era engraçada. Eu gostava de escrever sobre coisa nenhuma. Era o amor à escrita. E este livro, para mim, tem também um sentido de amor à escrita. Remonta a essa maneira de sentir de um Flaubert. Está quase completo o retrato deste homem multifacetado. Fechado entre as paredes do seu ateliê, tudo tem de estar em ordem quando pinta ou quando escreve. Daqui, observa o mundo que o rodeia, tem a cidade a seus pés. Nunca está só. A família acompanha-o. E é ainda António Aragão que nos diz o que representam na sua vida a Estela e o Marco. Representam qualquer coisa de fundamental. São realmente peças de uma harmonia interior, sem os quais, como quem convivemos dia a dia,
sem os quais não temos, nos falta qualquer coisa. O homem solitário numa ilha não faz nada. A família começa a prestar dentro de uma casa e nós temos um convívio. E esse convívio tem que cria uma harmonia. E essa harmonia às vezes basta, sem ser preciso sair de casa, basta ser si próprio. E isso eu acho que é fundamental.